Olá! Você sabe o que é uma parábola? Bom, para muita gente, a parábola é apenas o gráfico da função quadrática, da função de segundo grau. Mas será que ela é só isso mesmo? Bom, se você está curioso, vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. A definição formal de parábola é a que está aqui. Eu vou ler, aí eu vou explicar para vocês. Seja R uma reta e F um ponto que não pertence a ela. Então aqui eu tenho uma reta, a reta R, e um ponto F que não pertence à reta R. O que é a parábola então? O lugar geométrico P dos pontos equidistantes. O que é equidistante? Mesma distância. O lugar geométrico dos pontos equidistantes de R e de R chama-se parábola. Então vamos melhorar isso. Eu pego um ponto P. Como é que eu sei se esse ponto pertence à parábola? A distância daqui até aqui tem que ser igual à distância daqui até a reta R. Bom, olha só. A distância daqui até aqui é o tamanho desse segmento de reta aqui, ó. Ok? Então aqui eu tenho um segmento de reta. O tamanho desse segmento de reta é a distância de P a F. Agora, a distância de P até a reta R, você vai conseguir assim, ó. Projeta esse ponto aqui, ó, perpendicularmente aqui a reta R, tá bom? Aí você tem esse segmento de reta. O tamanho, o comprimento desse segmento de reta é a distância de P a R. Quando a distância de P a F é igual à distância de P a R, certo? Eu estou anotando assim, esse Dzinho é a distância, tá? Dzinho é a distância, distância de P a F igual a distância de P a R, tá certo? Então, se essa distância é igual a essa, então esse ponto está na parábola, tá joia? Vamos obter mais alguns pontos da parábola. Olha só, se eu pegasse, por exemplo, a reta que passa pelo ponto F, ó, e ela é perpendicular à reta R, tá joia? Então, agora olha esse segmento de reta que vai daqui do ponto F até chegar nesse ponto aqui, ó, no pé da projeção. Se você pegar o ponto médio, aqui está o ponto médio, tá certo? Se esse é o ponto médio desse segmento de reta, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Então, esse cara também está na parábola. Se eu for andar um pouquinho para o lado, se eu andar paralelo à reta R, a distância até R continua a mesma. Mas você concorda que a distância para o ponto F aumentou? Então, para compensar, eu teria que subir um pouquinho. Então, à medida que eu vou me distanciando para lá, eu tenho que ir subindo um pouquinho. Então, os pontos que pertencem à parábola, ó, eles vão tendo que subir um pouquinho, tá certo? Então, olha só, esses pontos estão na parábola. Como é que eu sei, por exemplo, que esse ponto também está na parábola? A distância de F até esse ponto tem que ser igual à distância desse ponto até R aqui, tá joia? Bom, o que você fez lá do outro lado, você também faz do lado de cá, tá joia? Bom, aí você fica pensando, poxa, mas tá legal, entendi, mas isso é mesmo a parábola do jeito que a gente conhece? Bom, o desenho feito à mão livre é muito impreciso, né? Deu para perceber que o meu tá bem tabajara aqui, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos construir uma parábola com régua e compasso? Aí sim vai ficar legal, tá bom? Como nós vimos agora há pouco, a parábola é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de F e de R. Então, olha só, eu tenho aqui uma reta R, que é a diretriz, né? E eu tenho aqui o ponto F, que é o foco. Como é que eu posso construir uma parábola para você entender exatamente o que é essa parábola? Eu peguei aqui um esquadro, né? Aqui um prego, um pedaço de barbante e aqui uma régua, tá? Primeiro você observa aqui o tamanho aqui do barbante, tá? Ele está preso aqui, eu fiz aqui uma engenhoca meio tabajara, né? Mas dá para entender, ó. Eu prendi aqui e aqui no prego, ó, dei um nozinho aqui, ó, tá preso no prego, tá? Então, qual é o tamanho do barbante, tá vendo? Esse é o tamanho do barbante, ó, daqui até aqui, ó. E aí eu fiz uma linha, ó, indicando até onde vai o barbante, tá? Tá vendo, ó? O barbante vai até
essa linha aqui, ó. E aí, por que eu fiz isso? Porque a hora que eu for correr aqui, tá vendo, ó? Porque eu coloquei aqui uma régua. Se eu fosse colocar a régua aqui em cima, você não ia conseguir enxergar a linha. Então, eu desci ela um pouquinho para baixo, tá? Para você conseguir enxergar a diretriz. E aí, eu coloquei aqui, ó, essa reta, né? Indicando aqui a diretriz, ó, tá vendo? E o barbante vai exatamente até aqui, ó, tá bom? Então, se eu colocar o meu esquadro aqui, ó, e esticar o barbante, o que aconteceu? Olha só, o barbante ele não começa aqui e termina aqui? Então, qual é o tamanho disso aqui? É o tamanho do barbante que falta para chegar aqui, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse pedaço, certo? Então, a distância de P até o foco é igual à distância de P até a diretriz R, tá joia? E olha só, se eu... Agora você entendeu por que eu já deixei isso aqui pronto, né? Porque esse barbantezinho aqui, ó, ele fica escapando, tá? Foi meio tabajara isso aqui. E aí eu tentei algumas vezes, ficava escapando, a parábola não saía direito, então já deixei ela pronta, tá? Então olha só, conforme você vai movimentando, olha só, a distância desse ponto até o foco é igual à distância daqui até a diretriz. E você vai movimentando e vai desenhando a parábola, tanto de um lado quanto do outro, ó. Vamos ver aqui, ó, do outro lado, né? Aqui, ó, ok? E aí você chega, por exemplo, até aqui, né? Então, olha só, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até o foco, tá bom? Bom, espero que com isso você tenha entendido algumas coisas. Aqui também dá para perceber o seguinte, que pela construção, a parábola ela é simétrica em relação a essa reta aqui, ó, chamada de eixo de simetria, tá joia? Que mais? Essa reta aqui, ó, ela é, tá vendo? Ela é perpendicular aqui à reta diretriz, tá bom? Eu vou usar isso tudo aqui daqui a pouco ali no quadro, tá joia? Vamos voltar para o quadro. Bom, como nós vimos, a definição de parábola exige que você use distâncias, né? Então, para quem não lembra distância de ponto a ponto, vou relembrar bem rapidamente. Olha, você tem aqui um ponto A de coordenadas x0 e y0, B um ponto de coordenadas x1 e y1. Eu quero a distância entre o ponto A e o ponto B, que eu indico assim, né? Ó, a distância de A a B. Bom, a distância de A até B é o tamanho desse segmento de reta que eu vou chamar de D. Como é que eu vou fazer para encontrar esse carinha? Olha só. Por esse ponto passa a reta, ó, paralela ao eixo x. Está aqui a reta paralela ao eixo x. Vai cruzar com essa aqui, ó, que é paralela ao eixo y. Então, se essa reta é paralela ao eixo x e essa é paralela ao eixo y e os eixos são perpendiculares, então essas duas retas aqui são perpendiculares também. E aí você tem aqui agora, ó, um triângulo retângulo. E o teorema mais famoso que existe é sobre triângulos retângulos, né, que é o teorema de Pitágoras. E o cara que eu estou querendo encontrar, tá vendo? É a hipotenusa. Como é que eu faço então? É só pegar os catetos agora. Qual é o tamanho desse cateto? Bom, esse carinha tem o mesmo tamanho que este aqui, né? Ó, isso aqui é um retângulo, aqui é paralelo a esse aqui é paralelo a esse, então você tem aqui um retângulo. Esse é do mesmo tamanho que esse. Daqui até aqui, o tamanho desse segmento de reta é x1. Esse pedacinho tem tamanho x0. Então, x1 tira x0, você tem esse cara que é o meu cateto. Então, aqui é x1 menos x0. Analogamente, eu preciso desse tamanho aqui, ó, que é o tamanho disso aqui, né? Que vai ser daqui aqui é y1, tira o y0, então sobrou y1 menos y0. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado dessa distância é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Mas esse cateto aqui, ó, x1 menos x0. E aqui, y1 menos y0. É só o teorema de Pitágoras. Mas você quer o d, então o que você faz? Tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada. E alguém deve estar espravejando. Bom, aqui tem um quadrado, a raiz quadrada não vai dar o módulo.
Dá, só que acontece que a distância é sempre número maior ou igual a zero, tá certo? Então, eu não preciso do módulo aqui. E essa é a formulinha da distância, tudo bem? Na formulinha da distância, então, ó, raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Quem que são os catetos? É a diferença das coordenadas x e aqui a diferença das coordenadas y, tá certo? Então, a distância de A até B, raiz quadrada da soma dos quadrados de quem? A diferença das coordenadas x e a diferença das coordenadas y dos pontos A e B. Bem tranquilo, né? Bom, como vocês viram, a parábola, então, é o conjunto dos pontos equidistantes a um ponto F e uma reta R. Mas o que isso tem a ver com uma função quadrática, uma função do segundo grau? Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar a equação de uma parábola, e não é uma parábola qualquer não, tá? Porque não é uma parábola qualquer, é uma parábola com um foco, né, o ponto F conhecido, e uma reta, né, que a gente chama de diretriz, também conhecida, tá bom? Então, ó, eu peguei o foco de coordenadas 4 e 3. Então, coordenadas do foco, x é igual a 4, y igual a 3, tá certo? O ponto F a gente chama de foco. E a reta, que a gente chama de diretriz, é essa reta aqui, ó, paralela ao eixo x, tá bom? É a reta y igual a 1. Por que ela é y igual a 1? O que caracteriza todos os pontos que estão aqui nessa reta é que todos esses pontos têm coordenada y igual a 1, tá joia? É uma reta paralela ao eixo x, tá bom? Eu poderia muito bem pegar o foco em qualquer ponto, qualquer lugar do plano. E essa reta também podia estar para baixo, tá joia? Mas eu vou fazer com essa porque eu não estou preocupado em pegar com números muito complicados, nem nada, tá? Mas o que eu fizer para essa vale para qualquer ponto x e y aqui, tá? E para qualquer reta aqui paralela ao eixo x. Eu poderia também fazer paralela ao eixo y, mas vamos fazer assim por enquanto, tá bom? Então olha só, a parábola é o conjunto de todos os pontos P que são distantes de R, é a mesma distância de F, tá joia? Equidistância de F a R. Então vamos pegar aqui um ponto P, olha só. Esse ponto P aqui, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, certo? Bom, vamos calcular essas distâncias? Esse ponto é um ponto da parábola. Esse sim é um ponto genérico, ou seja, tem coordenadas genéricas x e y, tá joia? Vamos calcular a distância do ponto P até o ponto F e a distância do ponto P até o ponto R. Bom, vamos calcular esse lado aqui primeiro. A distância daqui até a reta R, olha só, eu sei que daqui até aqui, continua aqui, ó. Eu sei que a distância daqui até aqui é y e a distância daqui até aqui é 1. Então esse pedacinho aqui vale quanto? Esse pedacinho vale y menos 1, tá certo? Daqui até aqui vale y menos 1. Y menos 1 é a distância de PAR. E a distância de PAF? Bom, a distância de PAF nós vimos agorinha mesmo, é a raiz quadrada de quem? Dos quadrados, né? A soma dos quadrados, lembra dos quadrados catetos? Aqui eu tenho a diferença das coordenadas x, então vai ficar 4 menos x, ou x menos 4, tanto faz, né? X menos 4 vai ficar mais fácil, tá bom? E y menos 3. Y menos 3. Tanto faz a ordem aqui, porque está ao quadrado mesmo, tá bom? Bom, como é que eu vou fazer agora? Eu elevo os dois lados ao quadrado. Eleva esse lado ao quadrado, vai ficar y menos 1 ao quadrado. Eleva o outro lado ao quadrado, tá? Vai cortar a raiz. Por que nesse caso também corta? Porque o que está aqui dentro da raiz com certeza é maior ou igual a zero, tá bom? Agora eu vou desenvolver esses quadrados. Desenvolve esse quadrado, é o quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolve esse quadrado dessa diferença, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 16. Mais, desenvolve esse quadrado agora, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Agora, olha só, eu tenho y quadrado desse lado, aqui está igual, e y quadrado do outro lado. Uso a lei do cancelamento para adição, certo? Ou seja, subtrai y quadrado dos dois lados, sobra o quê? Desse lado aqui, ó, sobrou menos 2y
mais 1. Do lado de lá, ficou ó, x² menos 8x menos 6y. E esse cara ó, não tem x nem y. Eu vou juntar 25, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse y tá aqui subtraindo, vou jogar para cá, vai vir somando, tá bom? E esse 1 que tá aqui, tá somando, vai para lá, subtraindo. Então esse vem para cá, somando, vai ficar 6y, somando, né? Com menos 2y vai dar 4y. x² menos 8x, tá bom? Esse cara veio para cá. 25, esse 1 está somando, vai para lá subtraindo. Então 25 menos 1 mais 24. Agora y é igual a, divide por 4 os dois lados. Se eu dividir aqui por 4, vai ficar só y. Divide por 4, vai ficar esse dividido por 4, que é 1/4 x². Dividiu por 4, menos 2. Dividiu por 4, mais 6. Se você lembrar que y é a imagem do x pela f, né? Então você pode escrever isso aqui assim, ó. F de x é igual a 1/4, né? x² menos 2x mais 6. Olha só, isso aqui é uma função do segundo grau. E quem é o gráfico dessa função do segundo grau? É justamente essa parábola. Será que isso aconteceu só para essa parábola? Ou isso acontece para qualquer parábola? Vamos ver? E se eu quero agora a parábola com foco não no ponto que nós vimos agora há pouco, 4, 3. Eu quero um ponto qualquer agora, tá? Num ponto de coordenadas x0, y0. Eu coloquei aqui então em laranja, que esses valores aqui para dar destaque em laranja, né? Esses valores são conhecidos. E a diretriz agora há pouco era a reta y igual a 1. Agora é uma reta y igual a lambda. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000, qualquer outro valor, tá joia? De qualquer forma, os valores que estão aqui em laranja são valores conhecidos. Você sabe aonde está o foco e você sabe aonde está a reta diretriz, tá? Os cálculos são exatamente iguais ao que eu fiz agora há pouco, tá? A distância de P até R, ó, daqui até aqui é Y, esse pedaço aqui é lambda, então aqui é Y menos lambda, né? A distância de P a F, raiz quadrada da soma dos quadrados de quem? Do x menos x0, y menos y0, exatamente como nós fizemos agora há pouco. Eleva os dois lados ao quadrado, tá joia? Desenvolve os quadrados, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo, a mesma coisa aqui, tá joia? Bom, tem um igual aqui, tem y² desse lado, tem y² do outro lado, cancelamento, né? Lei do cancelamento para soma. Agora, esse carinha que está aqui, ó, tá somando. Joguei ele para cá, subtraindo. E esse carinha aqui, ó, tá aqui subtraindo, ele veio para cá, somando, tá bom? Agora, o y, tá vendo que o y, ele é fator comum, ó. Aqui, então eu coloquei ele em evidência, tá? Do lado de cá eu não mexi. Esse carinha, ele está multiplicando, então vai para lá com a operação inversa, que é dividindo. Mas a operação é dividindo porque eu vou dividir os dois lados por esse fator aqui. Só que aí, para dividir os dois lados por esse fator, eu tenho que tomar um cuidado. Isso aqui não pode ser zero. Então, olha só. Se o F não é um ponto da diretriz R, então quer dizer que esse cara aqui não estando aqui, essa coordenada y não pode ser igual a lambda, certo? Porque o que caracteriza todos os pontos daqui é que tem a coordenada y igual a lambda. Então, se esse ponto não está na diretriz, o y0 é diferente de lambda, tá joia? E se o y0 é diferente de lambda, esse cara não é zero, então eu posso dividir os dois lados por esse fator. Então ele vai aparecer dividindo o 1 aqui, vai aparecer dividindo esse cara e tudo isso aqui, tá? Por que eu separei desse jeito? Perceba que aqui, ó, é onde eu tenho x², aqui onde tem x e aqui não tem x, tá joia? Esse cara que está multiplicando o x², esse coeficiente aqui, tá vendo? Ele só tem lambda e y0. Lambda y0, que são os valores conhecidos. Então, esses valores sendo conhecidos, eu posso encontrar esse coeficiente conhecido, que eu chamei de A, analogamente para os outros. Ó, esse carinha aqui, ó, tá vendo? Só tem, eu poderia até ter simplificado aqui, ó, por 2. Eu poderia até ter calculado ele, porque eu conheço o x0, o y0 e o lambda. Daria para ter calculado ele, eu vou chamar esse cara de
B. Do mesmo jeito, esse carinha aqui eu vou chamar de C, tá vendo? Ó, x0, y0 e lambda, tá vendo? Que são os três valores conhecidos aqui. E agora eu encontrei aqui, ó, a expressão quadrática. Isso mostra então que este carinha, essa parábola, é o gráfico da função quadrática, dessa função quadrática. F de x igual a x quadrado mais bx mais c, como a gente conhece. Algumas observações aqui. Do jeito que está aqui, o foco está para cima da diretriz, certo? E se eu tivesse escolhido um foco para baixo, o que ia mudar? Se eu coloco o foco para baixo da diretriz, a coordenada y0 ia ficar menor do que lambda. E se o y0 é menor do que lambda, esse carinha aqui é negativo, certo? Ó, este carinha ficaria negativo, o A seria negativo. E a gente sabe que quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. E realmente, se eu colocasse o foco aqui, a parábola ia ficar assim, ó, concavidade para baixo, tá bom? Então, foco para baixo, o A ficaria negativo, concavidade para baixo. O foco estando para cima, o y0 é maior do que lambda, y0 é maior do que lambda, esse A é positivo, concavidade para cima do jeitinho que a gente conhece, tá? Outra observação, eu coloquei aqui no primeiro quadrante, porque fica esteticamente mais bonitinho, né, na hora de fazer o desenho, tá? Fica mais fácil de você entender, perceber, mas esse cálculo poderia ter sido feito com um ponto em qualquer quadrante, tá? E a reta diretriz também podia ficar aqui para baixo, tá? Claro que se você toma o A, o lambda positivo, a reta aqui seria y igual a menos lambda, mas os cálculos iam ficar todos iguais, né? A única diferença é que, agora nesse caso, você tem aqui o y, colocando o foco aqui para cima, né? Esse y está aqui, tá? E aí você ia ter que somar com lambda, mas o resto ia ficar tudo igual, parecido, tá? No final ia encontrar a mesma coisa, tá? Uma última observação aqui. Eu coloquei aqui a diretriz aqui paralela ao eixo x. Se eu tivesse colocado aqui, ó, a diretriz paralela ao eixo y, eu ia encontrar uma parábola assim, tá joia? O que ia mudar? Os cálculos iam ficar todos muito parecidos, só que aqui eu ia encontrar x igual a uma função em y. Então você ia encontrar x como função de y. Ia ser uma função do mesmo jeito, mas não com aquele gráfico do jeito que a gente conhece, mas o gráfico aqui, ó, tá bom? Ah, professor, mas e se por um acaso eu tivesse a diretriz de outro jeito? Bom, isso dá outro vídeo, tá bom? Por enquanto, vamos ficar do jeito que está aqui, que já está bom demais. Bom, para finalizar, eu vou mostrar algumas coisas importantes sobre a parábola. Primeiro, se você pegar aqui uma reta passando pelo foco, aqui ó, perpendicular aqui a diretriz, tá bom? Esse ponto que está aqui, ó, é o ponto médio, né, do segmento de reta que vai do foco até aqui a reta R. Esse ponto pertence à parábola, porque esse é o ponto médio, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, ok? Esse ponto é chamado de vértice, eu vou indicar pela letrinha V, tá joia? Ele é chamado de vértice. Vocês também perceberam que pela construção, a parábola ela é simétrica em relação a essa reta, que é chamado de eixo de simetria. O eixo de simetria é bastante importante, tá? E para finalizar, uma coisa que é interessante é o seguinte, olha só, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, certo? Ó. Né? Essa distância é igual a essa distância é igual a essa. É claro que meu desenho não está muito perfeito, mas vocês entenderam. Uma propriedade das parábolas que é muito interessante é a propriedade reflexiva. Imagine a seguinte situação, tá? Imagina que aqui você tem, no formato de uma parábola, tá bom? Você tem, por exemplo, um espelho, tá joia? Você tem aqui um espelho. E aqui imagina que é um ponto de luz, tá? Uma fonte de luz. Você ligou essa fonte de luz, vai sair luz, né, para todos os lados. Essa luz vai bater aqui e vai
em que direção? Ó, ela bate, reflete e vai, tá vendo? Ó, paralela ao eixo de simetria, né? Antigamente, e mesmo hoje em dia, você pode olhar algumas lanternas, o fundo da lanterna é com esse formato. Você tem aqui uma lâmpada, você liga, ela esparrama e direciona a luz, tá? Mas podia ser o contrário. Imagina o seguinte, você tem aqui um sinal vindo de um satélite, né, muito longe, esse sinal vem e bate em algum ponto aqui dessa antena, e aí ela vai refletir, se ela tiver o formato de uma parábola, ela vai refletir exatamente para esse ponto. E aí você coloca o que aqui nesse ponto? O receptor. Então, vem lá o sinal lá do espaço, vem, bate em qualquer ponto aqui da parte interna da antena, ela vem, bate e reflete e vai direto para esse ponto. Então você coloca o receptor aqui, né? A antena parabólica não tem esse nome à toa. O formato da parábola, a propriedade reflexiva dela é o que a gente usa na prática, beleza? Gostou? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Tudo isso ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho. Mas principalmente comente o que é que você achou desse vídeo, o que é que você está achando dos vídeos do canal e principalmente nos dê sugestões. O que é que você quer que eu faça no próximo vídeo? Manda pra gente, te vejo no próximo vídeo.